Muito bem, estamos de volta com o J+, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Dr. Sérgio Moro, anunciou na manhã de hoje que o governo enviará ao Congresso Nacional projeto de lei batizado como Lei Anticrime. Entenda os detalhes a seguir. O projeto, chamado de Lei Anticrime, trata-se de um conjunto de alterações legais em 12 leis e nos códigos penal e de execução penal, que devem combater de forma mais efetiva a corrupção, os crimes violentos e o crime organizado. Entre os diversos pontos da Lei Anticrime estão a prisão após condenação em segunda instância, a negociação de penas entre o Ministério Público e criminosos confessos e a possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante sua atividade. O projeto de lei deve ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias. Muito bem, e esse projeto de lei já foi encaminhado, já foi até discutido também com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e agora nós vamos discutir este assunto aqui na nossa sala de entrevistas. Toda segunda-feira a gente recebe aqui o nosso querido companheiro, parceiro, doutor Antônio Carlos Gogoni. Boa noite, Gogoni, como Boa vai? Noite. Tudo bem? Ótimo. Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente daquilo que a gente sempre discute, que é a previdência social. Do usual, né? O usual, mas é um assunto de extremo interesse para todo cidadão de bem. Porque aquele que não é de bem agora vai ter que começar a prestar atenção. Virar de bem, virar para o bem. Virar para o bem, né, doutor Gogoni? O juiz Sérgio Moro, atual ministro, entrou com esse projeto de lei anticrime. Eu acho medidas, como ele mesmo falou, simples, mas extremamente eficazes. Eu queria a sua opinião sobre esse projeto que ele apresentou, que tem apoio dos generais que fazem parte dos outros ministérios e também da frente parlamentar, daqueles que estão defendendo uma mudança nisso tudo. Primeiro, antes de discutir os termos desse projeto, você acha que ele está com apoio agora com o novo presidente no Senado, o próprio Rodrigo Maia também apoiando também? Acha que o governo vai conseguir o que ele pretende com essas medidas? Bom, antes de mais nada, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo. Sempre. E agradecer aqui. a TV Mais, de novamente nós estarmos juntos aqui, Sim. toda segunda-feira. E dizer que eu só não respondo apenas a trabalhista ou a previdência, mas eu respondo também como cidadão. Uhum. Antes de ser profissional de direito, Claro. sou cidadão. Tive o prazer de participar da mesa diretora do Congresso Nacional Constituinte, assessorando um ex-deputado aqui da região, e estive na promulgação da Constituição. Que bom. E também na eleição do Tancredo Neves, entre outras situações. E como cidadão, eu acho que todo mundo deveria ler a Constituição. Não tenha dúvida. Porque é muito bonito você lançar um programa como esse anticrime, que aliás foi muito bem feito. Isso é um dos acertos que o presidente Bolsonaro realizou, foi na nomeação do ministro Sérgio Moro, que largou uma carreira maravilhosa, que é a magistratura. E ainda em ascensão. Para se dedicar ao Ministério da Justiça, numa pasta do Executivo, ou seja, ele não tem garantia nenhuma de função. Não. Como teria na magistratura. E o pacote anticrime em si é plausível e será muito bonito se for cumprido. Porque o que acontece conosco aqui, entre os brasileiros? O papel aceita absolutamente tudo. E você coloca no papel, e é aquele ditado popular, existem as leis que pegam e as leis que não pegam. Isso é muito triste. Claro. Ficaria muito ruim se não pegasse um pacote anticrime como foi lançado pelo ministro Moro. Nós vivemos outros tempos na política. E pelo menos até agora, eu estou enxergando que nós estamos vivendo novos tempos para melhor. Porque o presidente Bolsonaro, aquele jeitão dele de militar, tal, de pouca fala, ele está agindo, ele não precisa falar, ele precisa agir. Sim. Aliás, tem muita gente que fala por ele e fala besteira. Entendeu? Acaba
encalacrando o presidente por falar besteira. Inclusive o filho dele, entendeu? Que acaba colocando o pai em situações muito delicadas. Espero que isso se corrija também. E as leis, o projeto de lei em si deve contar com o apoio do Senado e deve apoio da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional. Prisão em segunda instância. Eu tenho as minhas dúvidas ainda com relação a isso. Sim. É uma coisa que, na minha cabeça, eu precisaria amadurecer mais. Agora, por exemplo... Hoje funciona por um acordo do Supremo, né? Na verdade, isso é inconstitucional. Eles vivem jogando para lá e para cá, quando é conveniente solta, quando não é conveniente não solta. Sim. Mas a delação dos criminosos, Sim. de cortar pela metade a pena, isso também tem que ser visto com muita... Também esse é um ponto, embora ele seja muito utilizado nos Estados Unidos, aqui eu acho que devia Culturalmente ser repensar. nós somos diferentes. Eu acho que devia se repensar. Você acaba beneficiando o camarada. Entretanto, o Congresso Nacional, ele serve para isso. O Congresso Nacional é o espelho da sociedade e a caixa de ressonância da sociedade. Sim. Lá nós temos vários... A Câmara teve 50% de renovação. De renovação. O Senado, outra... 48%. 48%. Ex-presidente do Senado, como o senador Renan Calheiros, nada contra ele. A gente não analisa o homem em si, mas analisa os fatos. Claro. Tomou uma surra, no Congresso. Ele teve que renunciar correndo para não ter que renunciar ao mandato como ele fez da outra vez. Sim. Entendeu? Sim. Os tempos são outros. Nós temos que encarar com uma absoluta normalidade e também nos postarmos para o futuro e pensarmos que isso tem que ser para o bem da nação. Rodrigo Maia, um deputado que está se tornando cada vez mais experiente, cada vez mais influente no Congresso, tem que mudar alguns rumos também. Claro. Se não mudar, vai ficar feio. Bom, de qualquer forma, temos aí um pacote que vai ser apresentado ainda nesta semana. O Congresso deve receber, vai analisar, deve aprovar boa parte dele, porque tem apoio total dos congressistas, inclusive da Frente Parlamentar, que está cuidando, que é o capitão Augusto, que também está à frente. Inclusive aqui de São Paulo. Daqui né? de São Paulo. São Paulo. Eu acredito que a gente vai ter vão existir várias modificações. Sim, entendeu? normal, natural. Mas eu estou vendo que chega no Congresso ainda sob os auspícios da eleição, da força da eleição. Porque sabemos nós que se não aprovar medidas como essas e medidas também como da Previdência Social, que geram um grande impacto na sociedade, depois da metade do mandato, não aprova mais nada. Bom, os tópicos mais importantes desse projeto de lei é contra a corrupção, essa parte de delação que o senhor muito bem exemplificou, e temos também a lei do colarinho branco, da corrupção, inclusive Caixa 2. Olha, essa foi uma grande colocação do ministro Moro. Realmente tem que penalizar. Eu só acho difícil penalizar de forma retroativa, entendeu? É complicado, mas é um dos pontos. Entretanto, se conseguir, mas inevitavelmente. Muito bem. O governante é eleito, não é para roubar. O candidato, ele se coloca na eleição, não é para fazer Caixa 2. Tem que haver igualdade. Exatamente. Representa o povo. E me colocar à disposição, se quiser, está na moda agora o fatiamento, né? de cada item, o nosso tempo não nos permite falar com grande abrangência sobre a situação. Todavia, eu estou à disposição para as perguntas. Para tanto, podemos mandar um e-mail para drgogoni@gmail.com ou por telefone. Sim, 99735-6185 através do WhatsApp ou 4438-2210, que é o telefone do meu escritório. Recebemos, como de costume, todas as segundas-feiras, o nosso querido colega, parceiro, o Dr. Antônio Carlos Gogoni, que veio esclarecer um pouco sobre esse projeto de lei contra a corrupção, contra tantos crimes. Muito obrigado por todos os seus esclarecimentos, sempre muito bem-vindo aqui, Gogoni. Estou à disposição. E desejo melhoras para você, que você se recupere rapidamente. Realmente teve aí uma virosezinha, né? Mas está se recuperando. A voz não está lá grande coisa, mas vai recuperar. Mas a gente chega lá. Obrigado, Gogoni. Muito obrigado. Que vem. Nós é que agradecemos. Boa semana. Boa semana.